e preparo, eu disparo. Abra sua Bíblia em Provérbios 21. Provérbios 21, 31. Vamos lá? Olha o que diz a palavra do Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória depende do Senhor. Vamos juntos mais uma vez? Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória depende do Senhor. Quero perguntar aqui essa noite, quantos querem avançar, crescer na sua vida, progredir, amadurecer? Levanta a mão, dá um glória aí. Você quer isso? Você realmente deseja isso? Eu não estou falando só de questões financeiras, estou falando de questões financeiras, profissionais, mas ministerialmente, espiritualmente sobretudo. Quantos querem crescer espiritualmente? A palavra de Deus diz que todos nós devemos almejar ou querer amadurecimento espiritual, crescimento espiritual, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente precisa servir a Deus na vida de outras pessoas. E pessoas imaturas espiritualmente não conseguem servir. Às vezes fazem até um desserviço no reino de Deus. Então a gente precisa crescer em todas as áreas nas nossas vidas. Mas eu pergunto também, e na sua família? Quantos querem amadurecer na sua família? Familiarmente falando, no seu papel enquanto marido, filho, mãe, pai, esposo, esposa. Quantos querem crescer nisso? Só que as pessoas, infelizmente, elas não entendem essa dupla dinâmica que Deus requer de nós. Deus quer que a gente entenda o amparo e quer que a gente entenda o preparo. Fala aí, o amparo e o preparo. Ou seja, não adianta só eu querer disparar. Eu preciso entender que para eu disparar da forma correta, eu preciso de amparo e de preparo. Quantos estão aí comigo, estão entendendo? Pois é. É preciso ter esses dois elementos. E nós vamos começar o primeiro. Vamos ler um texto que está em Neemias. Abra sua Bíblia aí, em Neemias, capítulo 2. Neemias 2. Só para vocês entenderem, Neemias foi um cara usado por Deus para a reconstrução da cidade, dos muros da cidade de Jerusalém que haviam sido derrubados. E ele foi um cara que sentiu essa dor no coração, que era uma dor do Senhor. E ele se dispôs a ser esse homem que Deus ia usar para fazer uma grande restauração naquele tempo. Vamos ler o que diz aí, Neemias capítulo 2, versículos 4 e 5. Olha só o que diz. Disse-me o rei. Vamos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do versículo 1 para a gente internalizar melhor. No mês de Nisã, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu tomei e dei ao rei. Nunca antes eu estive triste na presença dele. Então o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração? Então eu temi sobremaneira. Por quê, pessoal? Ficar triste na presença do rei poderia ser sua sentença de morte. Ninguém podia trazer tristeza ao rei naquele tempo. Todo que entrasse na presença do rei tinha que só trazer fluidos o quê? Bons, positivos. Era proibido isso. E aí ele disse que ele temeu pela vida dele. Mas eu disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me disse: o que me pedes agora?
Então eu orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se é do agrado do rei, que o teu servo se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Veja só. O que foi que ele fez primeiro, gente? Ele estava diante do rei ali, um dos homens mais poderosos da terra. Mas quando o rei perguntou para ele: o que é que eu posso fazer por você? O que é que ele fez primeiro? Fale de novo. Ele orou. Porque antes de mais nada, o amparo da parte de quem? De Deus. A gente quer avançar na nossa vida, a gente quer disparar, a gente quer progredir, mas antes de mais nada precisamos do amparo de Deus, da bênção de Deus, da mão de Deus sobre nós. Ou seja, quantas e quantas vezes a gente vai primeiro diante dos reis terrenos? Quantas vezes? A gente não ora e vai em busca do amparo de quem? Do Senhor. O que é que a gente tem que saber? Que quando Deus abre uma porta dos céus, quem é aqui na terra que vai fechar? Ninguém. E se Deus fechar, quem é aqui na terra que tem poder de abrir? Ninguém. Então a gente tem que ir primeiro a quem? A Deus. Ah, mas eu estou com um problema assim assado. Vá primeiro a Deus. Entenda, Neemias não deixou de compartilhar com o rei e não deixou de receber algumas bênçãos desse rei aqui. Ele foi coberto de bênçãos, mas antes de mais nada eu tenho que ter a bênção de quem? Porque Deus vai fazer todas as coisas aqui na terra convergirem para o cumprimento da sua vontade. Aleluia. Quando eu busco o amparo de Deus, meu irmão, eu sei que eu não estou sozinho. Quando eu sei que a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar o amparo de Deus, significa que eu já entendi que minha jornada não é só, mas eu tenho a companhia, a presença do meu Deus. A segunda coisa que o amparo me diz é que eu não vou partir com uma autoconfiança na base. A gente tem que ter alguma autoconfiança? Tem. Mas acima de tudo a gente tem que ter confiança em quem? Em Deus. Temos que ter confiança em Deus. E para ter confiança em Deus, é preciso depender de Deus. A gente tem dificuldade com essa palavra, não tem? Depender. A gente quer estar sempre na frente, quer sempre ser resoluto, mas a gente só vai ser corajoso, resoluto da maneira certa, se primeiro estivermos completamente dependendo do Senhor. Quando a gente depende de Deus, quando a gente busca um amparo de Deus, isso vai trazer ao nosso coração coragem, direção, autoridade. Lembrem de Davi. Davi, ele foi um grande homem de Deus, o maior rei que Israel já viu. No entanto, quando ninguém conhecia Davi, Davi era apenas um pastor de ovelhas, num campo escondido, num lugar que não tinha notoriedade nenhuma, e ali estava Davi cuidando de um rebanho de ovelhas, que não eram pessoas, eram ovelhas mesmo, animais. E ali, na vida dele simples do dia a dia, ele estava cuidando das ovelhas, buscando ter uma vida de adoração a Deus. Davi era um adorador, na essência. Ele adorava a Deus, ele dependia de Deus. Quando vinha algum animal mais selvagem para poder atacar o rebanho, porque Davi confiava em Deus, ele partia para cima e nada o podia deter. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, que era um homem com aproximadamente 3 metros de altura, um homem que tinha 12 dedos nas mãos, 12 dedos nos pés. Um homem que tinha uma estatura
que quando ele vinha andando, ele se sobressaía de todas as pessoas que poderiam existir. Ele fazia parte da família dos Anaquins, que eram os homens gigantes da época. Esse cara veio contra os exércitos de Deus, atacar e afligir os exércitos do Senhor. E ele ameaçou. E ele disse, não tem ninguém aí no exército de Israel que possa me enfrentar. E todos os homens tremiam na base. Até que Davi, que estava naquele dia apenas indo levar um queijo, algumas coisas para os seus irmãos que estavam na frente de batalha, Davi ouviu aquilo. E o burburinho era, olha, e o rei prometeu que quem vencer esse gigante, quem vencer essa guerra, vai ter isenção de impostos por toda a vida. E ele ainda vai dar uma das filhas dele para casar. Davi falou, opa. Só que não foi bem assim, irmãos. Tudo isso estava planejado por quem? Davi foi contra Golias, não porque Davi tinha primeiro um preparo, mas primeiro ele tinha um amparo. Ele disse para Golias, você vem a mim, Golias, com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém ou não? Precisamos saber, irmãos, para vivermos o amparo de Deus, precisamos saber se estamos guerreando a guerra de Deus ou só a nossa guerra prepotente e arrogante. Porque se for a tua guerra prepotente e arrogante, Deus não entra nesse negócio não. Agora, se você estiver guerreando as guerras de Deus, você pode contar com a bênção, a capacitação, a unção e o poder de Deus sobre a tua vida. Quando Davi pegou aquela funda, aquela pedra, para poder arremessar na cabeça de Golias, pode ter certeza que tinha um lado do preparo, porque ele vivia treinando isso, mas, sobretudo, tinha o amparo de Deus. Aquela pedra deve ter ganhado uma aceleração e uma projeção fora do comum, porque tinha a bênção e o amparo de Deus. Quando a gente tem o amparo de Deus, a gente vai ter a autoridade de Deus sobre a situação. Agora se pergunte, a guerra que você está guerreando, a luta que você está lutando, é a luta de Deus? Existe um perigo de quando eu estou na minha vida apenas pensando no preparo. Eu sou uma pessoa preparada, eu treinei para isso. A vida me ensinou, isso, aquilo, outro. Qual é o perigo? Que muitas pessoas acabam se tornando arrogantes. E uma das coisas importantes para a gente ter o amparo de Deus é ter humildade de coração. Porque Deus resiste ao coração soberbo, mas dá graça ao coração humilde. E o segundo perigo de você achar que o seu preparo é tudo, é você confiar mais nos métodos do que em Deus. E o perigo de você acreditar mais nos métodos do que em Deus é que tem horas que os métodos o quê? Falham, não alcançam. Mas se a sua confiança estiver em Deus, você vai caminhar. Mas depois de orar, conversar, depois de falar com Deus, ele expôs ao rei a sua preocupação. E olha o que diz aí do versículo 6 ao 8, vamos dar continuidade. Vamos ler lá Neemias 2. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo vai levar a sua viagem? Quando você vai voltar? E então eu marquei o quê? Um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos reis, do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidadela que fica junto do templo.
para os muros da cidade e para a residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus. Olha só. Aí eu te pergunto, Neemias está guerreando a guerra dele ou a de Deus? A de Deus. Neemias está envolvido nos seus problemas ou nos problemas de Deus? Nos problemas de Deus. Então, quando eu me envolvo nos problemas de Deus ou nas questões de Deus, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Olha o que ele diz, gente. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. É isso que Jesus, quando Jesus diz assim, olha, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. É isso aqui, ó. Você está envolvido no que Deus quer que você faça. Você está apontado para a vontade de Deus. Tudo aquilo que você necessitar para cumprir o propósito de Deus, Deus vai o quê? Prover na sua jornada. Quantos creem nisso? Digam amém. Então, veja só. Quando o rei perguntou para Neemias, Neemias já tinha meio que um plano claro na mente, sim ou não, pessoal? Ele já tinha na mente o que ele iria precisar para que aquele projeto o quê? Se cumprisse. Isso é o quê? É amparo ou preparo? Agora já é o quê? Preparo. Irmãos, tem muitos servos e servas de Deus, homens e mulheres de Deus, que estão negligenciando também a parte do preparo. Quando Saul procurou alguém para poder tocar música para ele. A gente estava falando aqui, não foi, Paulo, hoje, antes de começar do culto, de uns livros antigos que tinha de músicos. Quando Saul foi procurar alguém para tocar para ele, as pessoas chegaram e disseram assim, ó, a gente conhece um rapaz que é sisudo em palavras, é um homem de Deus e que toca bem. Olha só. Existe um aspecto da vida que nós não podemos dizer, porque eu sou filho de Deus. Beleza. Filho de Deus significa que você também tem o quê? O amparo de Deus. Mas não é só o amparo de Deus, você também tem que ter o quê? O preparo. Eu estou vendo um grupo de irmãos aqui, começaram 70 irmãos, hoje são 55, 15 desistiram pelo caminho. Estão completando aí 2 anos de jornada na Escola Teológica Prisco, se formam esse ano, em nome de Jesus. Isso é amparo ou preparo? Preparo. Preparo. Amparo de Deus a gente tem, agora preparo a gente tem que buscar. Depende de cada um. Amém ou não? Deus é o nosso Deus, o nosso Pai, que nos guarda, que nos abençoa, que é sobre as nossas vidas, que acampa os seus anjos ao nosso redor para nos proteger. Mas quando trata de preparar, cada um tem que ir fazer a sua batalha, sim ou não? Você não tem seu trabalho? Seja bom no que você faz. Procure estudar o que você faz, se aperfeiçoar, procure se antenar e conversar com as pessoas, os melhores que estão ali naquela área, saber o que é que se passa. Quando o faraó chamou José e botou José do lado dele, e José revelou a ele o sonho, o que era que o Egito ia passar por uma tribulação muito grande, mas antes um período de fartura. José abriu a boca com sabedoria e disse para ele exatamente como é que ele deveria fazer. Olha, você tem que fazer desse jeito aqui. O rei falou, eu não vou achar em lugar nenhum alguém com essa sabedoria e com esse preparo para estar nessa posição. Porque o rei, ou o faraó, ele jamais reconhecia o amparo, mas ele reconheceu o quê? O preparo. Ele reconheceu o preparo. E ele deu a maior sorte do mundo, como pode-se dizer, porque botou um cara que não tinha apenas preparo, mas tinha o amparo de Deus.
Amém ou não? A Bíblia ainda diz lá em Lucas que Jesus, com 12 anos de idade, estava no templo discutindo a palavra com os doutores da lei. Aí eu te pergunto, uma criança, um jovem, um adolescente, com 12 anos. Você pensa o quê? Porque Jesus, ele nasceu já com tudo dentro da cabeça dele, é isso? Não. Jesus lia e estudava e amava estudar o quê? A palavra de Deus. Porque tem pessoas que acham que Jesus é assim, ó, porque ele era Jesus, então ele não precisava fazer nada, as coisas iam brotando na cabeça dele. Você tem a unção de Deus sobre a sua vida, amém ou não? O Espírito Santo tem capacidade de te ensinar todas as coisas. Quer ver? Olha o que diz aqui, ó. Abra sua Bíblia aí, por favor. Olha o que é que a unção dele faz, ó. Primeira João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, lá no finalzinho. Aqui, ó. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 27. Achou aí? Olha só. E a unção que vós recebestes dele, o que é a unção? Amparo ou preparo? Amparo. Sim ou não? Unção é o quê? Amparo, ok? E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Agora, vá para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Aí, Alex, a unção não ensina tudo, todas as coisas? Ela ensina, mas tem um caminho. A capacitação está ali, mas ela precisa ser acessada. Preste atenção nisso. É aí onde vem o quê? O pré-paro. Olha só, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado. Aprovado tem a ver com o quê? Preparo. Olha só. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Ah, mas a unção não me ensina? Ensina. Mas você tem que manejar bem a palavra da verdade. Porque o Espírito vai te ensinar aquilo que você está estudando e meditando. Aquilo que você está trazendo da palavra de Deus no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O mercado, hoje, irmãos, é uma velocidade. Nós estamos vivendo nesse momento, ouça o que eu estou dizendo para vocês. Nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, olha aqui o que eu vou dizer para vocês. Uma revolução, a mais importante revolução tecnológica e do conhecimento que o mundo já experimentou, a humanidade já experimentou, enquanto desenvolvimento, nós estamos vivenciando agora. Podem ficar pasmos, a gente não tem noção do que o mundo será se Jesus não voltar antes, daqui a 20 ou 30 anos. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês.
Não há como você agora, como não havia. A gente vai se acostumando com uma coisa e outra, mas a gente está num ponto de virada agora que é sem precedentes, irmãos. E para a gente que está no dia a dia e vive, a gente tem que estar em Deus, amparado, mas também em Deus buscando também o quê? Nos preparar para isso que está diante de nós. Outro dia eu fui falar com uma pessoa, e aí a pessoa disse assim para mim, eu estou com dificuldade porque não tá vindo ninguém aqui no meu comércio. Eu falei, você tem uma conta de Instagram? Não. Oh, você está usando o WhatsApp? Não. Mas eu tenho muita confiança em Deus. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Amém por isso. Tem que confiar em Deus mesmo. Mas confiar em Deus não te tira do preparo que você precisa ter para desenvolver o que você faz. A gente precisa estar aberto a isso, ao crescimento. Saber o que é que Deus quer para a nossa vida. E eu não estou dizendo aqui que todo mundo precisa das mesmas ferramentas. Não estou falando isso. Na sua área, você precisa desenvolver a sua ferramenta. No que você trabalha, você precisa amolar a tua ferramenta. A Bíblia diz que quando a ferramenta não está amolada, o trabalho é maior. Quando a ferramenta está amolada, o trabalho é mais tranquilo, flui melhor. Sim ou não? E o que é a ferramenta que Deus coloca na nossa mão? São as coisas que Deus nos dá para que a gente se prepare para fazer. Todo mundo fala do apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo fala assim, sabe, eu sou fariseu, um cara estudado, estudei nas melhores escolas, mas eu considero tudo isso como esterco para ganhar Cristo, a sublimidade de Cristo. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Tudo isso aqui eu tenho, mas o que mais importante para mim é o amparo. É o amparo. Mas eu vou dizer uma coisa. Não foi à toa que Deus escolheu Paulo. E Deus escolheu Paulo não foi somente pelo amparo que ele iria colocar na vida dele, mas também por causa do seu preparo. Porque era um homem altamente capacitado em vários idiomas e que teria condições de escrever. A maior parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, que nós temos aqui na nossa mão. E muitas delas escritas dentro das prisões, como foi dito ali. Então veja, Deus faz assim. Agora, Alex, como é que Deus faz? Ele escolhe os capacitados ou ele capacita os escolhidos? Ele pode fazer as duas coisas. Mas, normalmente, ele escolhe e então ele capacita. Então, Deus, quando olha para você, Ele não vai olhar para você dizendo assim, eu vou escolher você porque você tem tais capacidades. Não é necessariamente isso. Deus escolhe você por causa do coração voltado para Ele. Por que Deus escolheu Paulo? Porque Paulo era zeloso das coisas de Deus. Mesmo o contrário, ele era um cara zeloso, dedicado, era um cara que era determinado em fazer aquilo que Deus queria. Quando ele saiu matando cristãos, ele saiu perseguindo, prendendo. Sabe por quê? Por causa de zelo do que ele cria que era correto. Foi o Senhor que interviu no caminho para poder converter o seu coração. Então Deus não escolhe simplesmente os capacitados. Até a gente pode olhar e falar assim, não, mas fulano tinha tal capacidade. Mas não foi por causa da capacidade. Foi por causa do coração. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus capacita os seus escolhidos. Aleluia. Aleluia. Então, quando a gente vê isso, irmãos, a gente vai ver a necessidade tanto do amparo como do preparo. O que pode acontecer se eu sou aquela pessoa da fé, da unção, e eu ignoro a questão do preparo? Isso pode gerar em você uma passividade com a vida. Você pergunta à pessoa, como é que está você? Eu estou como Deus quer. Eu vou levando como Deus quer.
Será que é como Deus quer mesmo? Ou é como a tua preguiça está dizendo? O teu comodismo está dizendo? Como tua passividade diante das questões? É no tempo de Deus. Mas será que é no tempo de Deus mesmo ou você está atrasando? Pode. A pessoa usa argumento espiritual, às vezes, para poder se encobrir das suas responsabilidades. Jesus falou, olha, isso aí chama-se corbã. O que é o corbã quando Jesus ensinou? Jesus disse assim, olha, tem muitos filhos, por exemplo, que quando alguém vai apertar eles, falam assim, olha, você deu atenção à necessidade do seu pai, da sua mãe? Aí ele disse, não dei atenção porque eu estou no serviço da casa do Senhor. Não pode fazer isso. Você não pode usar o serviço espiritual para negligenciar suas atividades, por exemplo, familiares. Isso está errado. Isso não glorifica a Deus. Quando você depende só do amparo, tudo você diz, Deus proverá. Deus proverá. Aí Deus proverá, eu não estudo. Deus proverá, eu não pego um currículo, não distribuo. Deus proverá, eu não vou fazer não abro um jejum, uma oração para poder ver o agir de Deus na minha vida. Deus proverá e eu fico acomodado, não planejo, não sei para onde eu estou indo, não sei o que é que eu vou fazer. Deus proverá usado com um engano. Fale, Anderson. Fala muito sobre preparo. Exatamente. Esse texto, Anderson, ele originalmente fala a respeito do custo que você tem de seguir a Cristo. Ele originalmente fala isso. Mas ele é aplicável para isso que a gente está falando aqui. Ou seja, eu tenho que saber, ou me preparar, ou me planejar a respeito do que minha jornada diz. Com Deus, no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. Eu tenho que saber, olha, hoje eu sou um homem de 50 anos. 50 anos. Então, eu preciso olhar para a minha jornada e saber o que é que eu quero enquanto um homem de 50 anos. O que é que Deus quer de mim? Como eu preciso me posicionar nesse sentido? Como eu preciso me abrir para aquilo que Deus quer fazer da minha vida e me preparar. Ter o amparo de Deus e o preparo no meu dia a dia. Concluindo, o texto de Provérbios diz o quê? Vamos voltar nele lá, 21, 31 de Provérbios. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Eu te pergunto, isso aí é amparo ou é preparo? É a nossa parte. Sim ou não? Quem é que tem que preparar o cavalo? É Deus que vai preparar o cavalo? Não, Deus fez o cavalo. Ele criou o cavalo. Mas quem tem que preparar o cavalo? A gente. Tiago chegou aqui para ensaiar com o pessoal, quebrou uma das cordas do violão. Aí, bem na hora aí, a gente tinha que teve um preparo, graças a Deus, tinha um kit de corda aí, que deu para poder colocar a corda. E graças a Deus que Tiago rapidinho meteu a mão, botou a corda e ficou. Tem que ter o quê? Preparo. Tem que ter o preparo. Quem prepara o cavalo somos nós, olá. Mas a vitória depende de quem?
do Senhor. Não depende do preparo do cavalo. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? Eu vou preparar o cavalo para a guerra. Vou treinar ele, vou ter tudo que eu preciso para ele. Mas na hora, eu não vou só. Eu só vou porque eu estou debaixo do amparo de Deus. Quando Davi venceu Golias, foi isso que aconteceu. Quando Jesus ensinava, foi isso que aconteceu. Ele ensinava com unção, com autoridade, mas ensinava também com conhecimento da palavra. Aleluia. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, irmãos? Sim. Mas também era um homem o quê? Estudioso, preparado. Um homem que não se embaraçava. Inclusive era fazedor de tendas. Desembolava alguma coisa, porque se faltasse grana para o ministério, ele iria lá e rapidinho e fazia um negócio aqui e ali, vendia uma tenda daqui e dali, já estou com o meu sustento aqui, embora em frente. Ele não queria pesar, nem impossibilitar aquilo que Deus poderia fazer através dele. Deus, Ele honra quando a gente busca Ele em oração, amém, irmãos? Mas não existe diferença entre a santidade do seu momento de oração e a santidade quando você empreende um esforço e um preparo em um determinado sentido. Existe santidade quando você se prepara. Somente revisando. Quais são as implicações? Se você fica só no amparo, você pode cair no misticismo, no modelo de espera passiva, transferindo culpas, responsabilidades para Deus e para as pessoas. Você vai se tornar uma pessoa medíocre no que você faz. Medíocre. E Deus não é Deus de mediocridade, irmãos. Deus quer que a gente faça o nosso melhor. O nosso melhor. E isso vai gerar, como foi dito ali, uma frustração e fracassos. E você fica se sentindo mal. Sabe por quê? Porque você mesmo não partiu. Você mesmo não se preparou. Você mesmo não buscou a Deus e foi em frente. Quantas pessoas estão paradas dizendo, eu estou esperando Deus. Não sei se vocês já ouviram a história. Eu estou aqui nessa ilha e clamando a Deus para Deus me socorrer. Aí passou um barco, a pessoa não falou nada, porque está esperando Deus socorrer. Aí passou um helicóptero e a pessoa não fez nem um sinal nem nada, porque estou esperando Deus. Mas vem cá, não foi Deus também que mandou o barco? Não foi Deus também que mandou o helicóptero? Muitas vezes gera isso aí, um fracasso pela omissão de posicionamento, de iniciativa, de coragem, de ânimo. E se você despencar para o lado só do preparo e esquecer do amparo? Você vai viver uma vida arrogante, vai começar a ter ações que vão, possivelmente, até te dar êxito em uma coisa, mas não é aquele êxito shalom de Deus que é completo. Às vezes você tem um êxito de uma coisa perdendo outras. Quantos já viram uma pessoa evoluir profissionalmente e destruir a família ao mesmo tempo? Quantos já viram isso acontecer? É ou não é? Enquanto estava lá na lona, estava todo mundo em paz, vivendo em família, não sei o quê. Cresceu, o que acontece? O coração o quê? Se ensoberbece. Ou seja, cresceu no preparo e saiu debaixo de onde? Do amparo. Aí perde tudo. Vai tudo por água abaixo. Precisa de uma coisa e também de outra. Não acredita no sobrenatural. Acaba se excedendo na arrogância, na prepotência. E aí, quando a gente se avalia, o que é que a gente pode dizer de nós hoje? Será que a gente está esperando demais, se preparando de menos? Se preparando demais, confiando em Deus de menos?
a mensagem de hoje é: com amparo e preparo, eu disparo. Vamos orar? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Senhor, nunca, Senhor, nos faça nos mover de nenhum lugar se a sua unção, o seu poder não for conosco. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu amparo. Nós precisamos da Tua unção, da capacitação do Teu Espírito, Senhor. Não podemos fazer nada, como Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então a gente quer declarar a nossa dependência de Ti. A gente quer colocar a nossa vida debaixo do Teu altar, da Tua bondade, da Tua unção. Senhor, eu quero Te pedir nessa noite aqui, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, eu quero Te pedir renovo espiritual dessa unção, desse poder, dessa autoridade que vem de Ti, Senhor. E eu clamo a Ti, vem com essa unção e esse poder sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Pois precisamos do Teu amparo, sem Ti não somos nada. Como diz a Tua palavra, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então queremos, antes de tudo, a Tua proteção, a Tua unção, a Tua sabedoria, a capacitação do Teu Espírito. Mas também, Senhor, queremos confessar diante de Ti, que muitas vezes, até usando argumentos pseudo-espirituais, estamos, Senhor, negligenciando aquilo que é do preparo, aquilo que é a nossa parte, aquilo que é o que o Senhor nos confiou para que nós pudéssemos frutificar, aquilo que o Senhor nos confiou para que pudéssemos nos desenvolver. Primeiro de tudo, de conhecer mais a Ti, a Tua palavra. Mas também, Senhor, o Senhor chamou cada um aqui, em uma dimensão, em uma área, em algo que depende de uma técnica, de um entendimento, de uma forma de agir, de se conduzir, de tratar dos negócios, das pessoas. Cada um tem um corte aqui, específico que o Senhor confiou. Oh, Pai, em nome de Jesus, move, abre o entendimento, abre, Senhor, para que possa ser mais capaz, para que possa ser mais capacitado, para que aprenda com mais facilidade, para que domine, Pai, essas áreas do conhecimento que são necessárias. Ajuda-nos nesse preparo nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos. Sabemos que o Senhor confiou a missão de maridos, de esposas, de pais, de filhos, pastores, liderança, servos, empresários, funcionários. Cada um tem algo aqui, Pai, que necessita do amparo e também do preparo. Então nos capacita, nos ajuda a melhorar, Senhor, em cada área da nossa vida. Dá disposição, porque às vezes é maçante, se preparar às vezes é ardiloso, é difícil, às vezes exigem você ter um foco, ficar num quarto às vezes horas a fio, lendo alguma coisa, preparando alguma coisa, às vezes é ficar em cima do instrumento horas a fio, para poder dominar aquilo, aquele conhecimento. Ô Senhor, ajuda a gente a não se acomodar à mediocridade, a que a gente venha melhorar naquilo que a gente se propõe a fazer, e fazer sempre melhor, porque o Senhor é digno do melhor de nossa parte. E eu sei que esse melhor tem a ver primeiro com o nosso coração, mas também tem a ver com aquilo da técnica e da capacidade que o Senhor nos possibilita desenvolver. E eu sei que tudo isso é agradável e glorifica o Teu nome, Senhor.
São vidas que vão estar diante de nós e que podemos servir com essas competências e essas capacidades. Então nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.